A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento onde nós nos colocamos a aprender acerca da palavra, tomarmos posse da direção que o Senhor sempre tem nos dado, tem nos mostrado acerca da sua palavra. E hoje vamos dar continuidade falando um pouco sobre este momento tão glorioso, tão necessário para cada um de nós seres humanos, que é a verdade. Quando o nosso Deus, ele se faz, deixa de estar na forma de verbo, se faz carne para habitar no nosso meio, para nos trazer este grande benefício que é a salvação ao padecer por cada um de nós. Interessante, quando nós falamos do nascimento de Jesus, quando nós falamos acerca de tudo que o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele se propôs realmente a vivenciar e a passar por cada um de nós. Só que tem um ponto muito interessante. Não há como falar, não há como dizer acerca do nascimento de Jesus se eu não entender, se eu não compreender, na verdade, acerca da sua morte, também do seu propósito, daquilo que ele, de verdade, ele se propõe a estar fazendo por cada um de nós. É de suma importância, de uma necessidade muito grande, entendermos isso, compreendermos o quanto o nosso Deus, o quanto o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, ele se coloca a estar buscando por cada um de nós, fazendo aquela obra, fazendo aquele momento de redenção, ser reconstituído, em favor de cada um de nós. Estou vendo aqui o evangelista Ailton, evangelista Elisângela, meu irmão Reginaldo, pastor Ailton Nunes, vocês que estão chegando aí, que Deus esteja abençoando de uma forma gloriosa, poderosa. Mas, se eu vou falar do nascimento de Jesus, se eu vou falar de como realmente ele se pôs, a vir este mundo, se desfazendo de toda a sua glória, se desfazendo de todo aquele momento glorioso que ele tinha junto ao Pai, para estar, na verdade, colocando cada um de nós como prioridade, prioridade de tudo aquilo que o nosso Deus ele tinha e queria, estabelecer em favor de cada um daqueles que criam e confiavam e como hoje também acreditam na sua palavra. Jesus, ao nascer, nós vimos que ele recebeu a visita dos magos e eles levaram ouro, incenso e mirra. Ouro porque simbolizava a questão dele ser rei. O incenso porque era uma das atribuições que os sacerdotes possuíam. Então ele tinha a glória de rei, ele tinha a sua grande função como sacerdote, sumo sacerdote, é claro. Ele também vai receber a mirra, que além das suas funções, vamos dizer assim, medicinais, ela tinha também uma grande denotação acerca do momento do sepultamento, aquele momento que cada um de nós iríamos estar passando, estaríamos enfrentando, e era necessário a mirra para perfumar, para fazer com que o corpo ele estivesse ali resistindo ao tempo. E Jesus, ele tinha uma grande missão. Por isso que eu não posso só lembrar da sua, vamos dizer assim, da sua hora em que ele nasce, sem tocar na questão do seu sofrimento, do seu sacrifício. Porque já ali no momento da visitação dos magos, nós passamos a entender que ele já tinha um propósito. O incenso, como sacerdote, Jesus, ele vai fazer isso. Ele vai autoministrar o seu sacrifício. Ele mesmo irá se preparar para se entregar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, ele também vai estar recebendo a mirra. A questão de rei, ou seja, o ouro, ainda vai acontecer. No meu ponto de vista, ele receber esse período onde ele vai ser o rei, que diz que ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, regerá e governará todas as nações, isso ainda está por acontecer. Mas ele viveu o período do sacerdócio, ou ele, vamos dizer assim, o incenso, e a mirra também foi já derramada.
sobre o corpo, né? Sobre ali aquele momento doloroso da sua morte. E um detalhe, Isaías 53 narra parte deste sofrimento, que não pode ser esquecido, mas deve ser lembrado. Eu penso que no momento em que as famílias estiverem reunidas e o propósito ali celebrar, né, o nascimento de Jesus, deveríamos lembrar dele não nascendo, mas dele morrendo por cada um de nós, cumprindo a missão em favor de cada um de nós. Olha o que diz o texto, Isaías 53, versículo 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem se importou pela pregação desta palavra? Quem se colocou realmente a crer e a confiar no que o Senhor estava a ensinar? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem a mão do Senhor se estendeu a estar ajudando, a estar fazendo o diferencial? E diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus está numa situação lastimável. O relato aqui do profeta Isaías diz que naquele momento em que ele é levado à sua crucificação, o seu martírio, ninguém deu crédito ao que ele havia, na verdade, pregado. As mensagens, os ensinamentos, tudo que Jesus havia se proposto a fazer, naquele momento, caiu por terra. As pessoas meneavam a cabeça. As pessoas não criam nele. Ninguém o desejava. Diz ainda o texto, ele era desprezado, o mais indigno entre os homens e homens de dores, experimentados nos trabalhos. E como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e faziam dele caso algum. Não tinham nele nenhum tipo de estímulo. Ele era totalmente desprezado. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E ele disse, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías ainda declara, mas ele foi ferido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o que está dizendo aqui Isaías. A este que vemos ali os magos entregando esses presentes tirados dos seus tesouros, ele era o mais indigno entre os homens e homens experimentados nos trabalhos. Jesus, ele toma sobre ele todas as nossas dores. Ele é oprimido, ferido pelas nossas transgressões. Então eu fico imaginando quanto as pessoas erram, enquanto nós, seres humanos, erramos ao participarmos deste momento, ao celebrarmos esse nascimento e não entendemos que, na verdade, o que mais ele queria, o que mais a palavra de Deus enfoca é na sua morte, é no cumprimento da missão. Porque a Bíblia, ela ensina algo, não é como nós começamos, mas é como nós terminamos. E com Jesus não seria diferente, na verdade. Eles não estão ali preocupados meramente com o nascimento de Jesus, mas sim com a sua morte, com o findar de tudo. Como que iria acontecer, como que se daria todas aquelas coisas. E é interessante isso, né? Olha o que vai dizer ainda. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava, diz aqui, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Estávamos cada um seguindo um rumo, uma direção, sem sequer nos preocuparmos com aquilo que de fato deveríamos estar a observar. Mas sobre ele recaiu todas as nossas culpas.
Tudo que nós tínhamos que prestar conta foi derramado e ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Poderíamos pensar e refletir um pouquinho mais nisso. Quando nós passamos por qualquer que seja aflições ou percalços na nossa vida, a primeira coisa que fazemos é abrir os nossos lábios e murmurar, questionar, no mínimo perguntar: por que, Deus? Por que, Pai? Sendo que, na verdade, não é o porquê, mas o que, para quê, com qual finalidade, qual seria o propósito. Então Jesus nos ensina aqui, ó irmã Filomena, que devemos buscar, festejar, devemos sim nos colocar a fazer com que esse dia fosse realmente marcado e nunca esquecido por todos nós, mas nos atentando que, na verdade, o que vai fazer ser marcado todo esse trajeto, toda essa trajetória de Jesus, é, na verdade, a sua morte. É o seu findar, é o seu concluir, é o finalizar da missão. E Jesus ainda ensina mais. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porque foi cortada a terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Eu acho isso muito interessante e válido, porque ele passa por tudo isso, não abre a boca, ele é ali convicto na missão, e hoje a palavra diz que nós iríamos ver a prosperidade dele ser prolongada, e ele alcançando a cada um de nós pelo poder que há, ali nas mãos, o poder que há sobre ele, que é Cristo. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Quando cada um de nós estivermos ali diante daquele dia, ele ficará satisfeito. Ele vai dizer que realmente valeu muito a pena. Nós temos que nunca esquecer que Jesus ele nasce por conta de homens e mulheres que na verdade estavam perdidos, confinados e destinados a uma morte. Por isso que João 3,16 diz que o Pai ama o mundo de tal maneira que dá o seu único Filho, para que cada um de nós não venhamos perecer, mas passamos a ter direito à vida eterna. Não seria o dia 25 de dezembro, o dia do agradecimento? De agradecer a Deus por Ele ter enviado o seu Filho, por Ele ter dado Ele nosso resgate? Não seria a pessoa mais, vamos dizer, merecedora de todos os presentes desta noite de 25 de dezembro, o Senhor Jesus? Receber de nós a gratidão pela obra que Ele realmente, Ele foi fiel em fazer até o fim? Mas muitos se esquecem nesse dia, nesta noite de Natal, e muitos sequer vão mencionar o nome de Jesus. É isso que nós temos que aprender. Ele fez tudo por mim, Ele fez tudo por você, Ele fez por nós. Ele é merecedor, Ele é digno de receber de cada um de nós toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que possamos fazer diferente, que não possamos ser como esses que meneavam a cabeça, fingiam não ser com eles, e vendo o sofrimento de Jesus, não se compadeceram. Que hoje possamos agradecer e reconhecer a obra genuína e gloriosa que Ele operou por cada um de nós. Vamos celebrar o nascimento, mas não vamos esquecer de Isaías 53. Porque se Ele nasceu com um propósito.
o qual ele foi até o fim para realizá-lo da forma mais excelente diante do Pai. Eu quero orar agora, eu quero que você esteja comigo, se preparando a orar, se preparando a buscar ao Pai, e eu não quero que você simplesmente só ore, mas que você viva esta oração, que você se entregue a ela com todo o teu corpo, alma e espírito. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. No momento de nós falarmos, estamos aqui reunidos em propósito de orar, clamar, bendizer o teu nome, agradecer ao Senhor por tudo que temos realmente recebido. Quero te pedir, ó Pai, que nunca remova do nosso consciente ou subconsciente o sacrifício a qual o seu Filho se propôs a fazer por cada um de nós. Que sempre estejamos lembrando, que sempre estejamos fazendo menção desse dia tão glorioso e ao mesmo tempo tão importante para nós, servos do Senhor, filhos teus. Meu Deus, faça com que a nossa vida esteja alicerçada e pautada em diretrizes realmente conforme a tua palavra. Nos livra, ó Deus, de toda e qualquer que seja a situação contrária, a situação adversa. Que o Senhor venha dar glória, honra, que o Senhor faça ser louvável as nossas atitudes, para que em todas as coisas possamos bendizer o teu nome, possamos falar o quão é bom poder te servir, ó Deus. Então nos mostra, meu Deus, nos mostra, ó Pai, o que necessitamos, o que carecemos, para que a nossa vida esteja sendo pautada, conduzida, alicerçada em Ti, ó Deus. Meu Deus, que no dia 25 deste ano, no dia 25 de dezembro, possamos ser diferentes, que venhamos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, por todas as maravilhas que o Senhor tem operado e pelas ricas oportunidades que o Senhor a nós tem concedido. Quero te apresentar, meu Pai, mais esta sexta-feira que acaba de nascer. E nasce porque o Senhor é bom, porque o Senhor conhece o profundo e o íntimo do nosso interior, o mais profundo do nosso coração. E em nada iríamos frustrar o Senhor e os teus planos, porque os vossos planos são maiores do que os nossos. Então nos dê sabedoria para que possamos olhar para o nosso alvo, que é Cristo, e entender que o seu sacrifício por nós não foi em vão, mas tem gerado e produzido grandes sinais, grandes momentos cruciais para que venhamos desfrutar daquilo que tens preparado e que tem reservado para cada um de nós. Queremos também, ó Deus, agradecer ao Senhor por esse dia de quinta-feira, o qual aprendemos acerca da Tua palavra, o qual o Senhor falou conosco, o Teu Espírito Santo se manifestou de uma forma gloriosa e poderosa. Mas que o Senhor, meu Deus, não se esqueça das promessas, daquilo que tem prometido a cada um dos que estão comigo orando continuamente. Que essa pessoa alcance a graça, o Teu favor, Tua misericórdia, que toda e qualquer que seja a perseguição sobre a vida dessa pessoa caia por terra. Como Jesus, Ele declarou que Ele tomou sobre si que tudo aquilo que nos oprime seja lançado à cruz, e que Jesus seja o abençoador da vida de cada uma dessas pessoas. É o que eu te peço, Pai, e que assim, meu Deus, seja feito, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém a cada um de vocês. Que Deus continue abençoando e fortalecendo de uma forma poderosa e gloriosa. Nós estamos chegando ao fim de mais um momento de palavras de paz. Que Deus continue abençoando, que Deus continue fortalecendo, que Deus continue direcionando
a vida de cada um de vocês, de uma forma gloriosa, poderosa. Érica, a paz, forte abraço aí no esposo, que Deus continue a abençoar a vida de vocês aí no Rio de Janeiro. Nossa querida diaconisa Vicentina, meu irmão Reginaldo, evangelista Hilda, a cooperadora Ju, todos vocês que estão conosco, o evangelista Elisângela, pastor Ailton, hoje, trazendo mais palavras